Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho como funciona o modelo cognitivo comportamental. As explicações que serão ensinadas aqui, elas não substituem um profissional especializado, tanto o psiquiatra como também o seu psicólogo, né? Independente da explicação que eu vou oferecer aqui, é importante que você passe por um especialista para que ele possa te ensinar, propriamente dito, te testar, te treinar, para que você possa entender, compreender como funciona esse esquema e como isso muitas vezes casa com a tua forma de pensar, como você está reagindo mediante as situações da vida. Ok? Então nós vamos falar um pouco sobre crenças, pensamentos, emoções, sentimentos, comportamento e reação física, integrando um ao outro, onde uma crença influencia o pensamento, que influencia as emoções, que influencia o comportamento e gera a reação física, aquele desconforto que você sente mediante a uma situação de estresse, ok? Bem, tudo começa aqui, pessoal. Tudo começa nessas crenças centrais, né? Nas crenças centrais, que se iniciam, se formam na infância, né? E o que são realmente essas crenças centrais? Na verdade, as crenças centrais são as nossas experiências, vivências que adquirimos desde a infância, com as pessoas, com o mundo em si, né? E essas experiências, vivências, muitas vezes, elas são agradáveis e outras não. Se tornam traumas. Muitas coisas que são ditas, vividas, experienciadas, né? Então, quando bem significadas, quando bem aceitas, bem elaboradas, bem organizadas, não traz nenhum problema para a pessoa. Muito pelo contrário, faz a pessoa ter convicções, faz a pessoa ter uma forma mais organizada de pensar, faz a pessoa discernir de maneira correta. Mas quando essas crenças se tornam muito rígidas, inflexíveis, duras demais, bem enraizadas, elas começam a trazer prejuízos na pessoa, né? Porque muitas vezes essas pessoas acabam acreditando que essas experiências, vivências do passado, elas se tornam verdades absolutas, né? E aí onde está o engano. Quando se tornam aqui verdades absolutas, as pessoas têm dificuldade de mudar a sua maneira de pensar. Então essas crenças acabam influenciando a maneira como a pessoa interpreta as situações da vida. Nós temos vários problemas na vida e esses problemas são interpretados de maneiras diferentes por pessoas, né? Em todos os seus contextos. Só que quando essa crença ela é tão rígida e a pessoa tem como uma verdade central, uma verdade absoluta, ela muitas vezes acaba generalizando ou concluindo de maneira arbitrária muitas situações de vida. Isso prejudica muita maneira de pensar. Como os pensamentos, eles são ideias, os pensamentos aparecem como imagens, impulsos, bem, eles são automáticos e podem vir em formas negativas e positivas, esses pensamentos acabam acelerando muito mais na mente do indivíduo o seu processo, né? A sua cognição, o seu processo de ter ideias. Então, os pensamentos, como são automáticos e muitas vezes se aceleram, o indivíduo acaba não conseguindo, vamos dizer assim, avaliar a tempo ou corretamente as situações das suas próprias crenças, o seu pensamento em si. Então, como essa crença influenciou, generalizou esse pensamento, o paciente acaba, muitas vezes, não conseguindo identificar o pensamento que tem, não conseguindo avaliar se o pensamento que está aqui, se ele é funcional, né? O paciente não consegue perceber que é esse pensamento que está deixando a mente dele muito mais acelerada, né? E
acaba isso influenciando o seu processo de emocional, que são as emoções e os sentimentos, né? Se você perceber, os pensamentos eles são automáticos, não param e não vão parar nunca, né? E não existe remédio para parar pensamento. Os pensamentos todo ser humano tem, é normal ter. Então, o pensamento pode vir tanto negativo como positivo. Meu amigo, minha amiga de casa, até o pensamento positivo exagerado faz mal, né? Quando você pensa, a mente está acelerada, até mesmo positivamente, isso pode trazer prejuízo. E muitas vezes o pensamento pode ser negativo, ser um pensamento negativo e não ser tão ruim assim. Você acaba aprendendo muito com aquelas coisas negativas que estão passando na tua cabeça. Aprendendo a se autodefender, aprendendo a entender, aprendendo a dar uma parada em uma situação, aprendendo a desistir de alguma coisa que precisa ser desistido naquele momento, porque terá problemas sérios futuramente. Então, nem tudo que é negativo ou nem tudo que é positivo vai trazer, vamos dizer assim, prejuízos, né? É bom que se entenda. O que nós temos que fazer é moderadamente entender, identificar como o pensamento funciona, como avaliar como esse pensamento, qual o significado desse pensamento e questioná-lo para saber qual a vantagem e qual a desvantagem de pensar assim. As crenças, como eu falei anteriormente, influenciam o pensamento, mas nós temos condições de avaliar, corrigir e mudar essa forma de pensar. Fazendo isso, esse processo emocional não terá problemas, né? Mas, se o pensamento que está aqui, ele é um pensamento duro, rígido, seco, enraizado e traz prejuízos para a pessoa, logicamente a pessoa terá, né? Ela terá emoções negativas. Quais são as emoções que a gente conhece negativa? Tristeza, medo, raiva, ódio, rancor e por aí vai. Existem muitas outras. Essas que estão aqui são um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem. Se você tem um pensamento negativo, logicamente terá uma emoção provavelmente negativa. A grande maioria das pessoas sentem muito medo, tristeza. Vamos ver aqui a diferença entre emoção e sentimento. Olha só, pense comigo. A emoção está relacionada aqui nesse quadrinho, está relacionada aqui nesse esquema, né? A emoção, nós podemos definir a emoção como medo. Por quê? Porque a emoção é algo transitório, passageiro. Então é rápido que aquela sensação desaparece. Então você sente medo de alguma coisa, mas esse medo não dura muito tempo. Já os sentimentos, como o ódio, o rancor, isso dura mais tempo. Demora um pouco mais para a pessoa esquecer, para a pessoa perdoar. E eles se auto-influenciam, né? Só diferenciando emoção de sentimento. Emoção é um fato transitório e o sentimento é algo que é mais duradouro. No entanto, todos os dois, quando estão em excesso e a pessoa vem sentindo, provocam prejuízo. Logicamente, na sequência do modelo cognitivo, se a emoção está negativa e o sentimento também, vai modificar o quê? O teu comportamento. Então, a tendência é você se isolar, você ser mais agressivo, você evitar as coisas, as pessoas e muitas vezes tentar, dependendo da situação, do sentimento, da emoção, tentar o suicídio ou ter comportamentos autolesivos, né? As pessoas também podem ser impulsivas, né? Serem repetitivas e terem comportamentos excessivos, né? Sem controle. Isso tudo pela maneira de pensar, de ter, sentir as emoções que gera essa influência no comportamento. Logicamente, meus amigos e minhas amigas de casa, se você for perceber, quem tem um pensamento negativo consecutivamente, recorrentemente, persistentemente, ele vai ter emoções negativas, concorda? E quem tem pensamento negativo e emoção negativa vai ter comportamentos que não são tão bons, né? Também negativos. Se tu pensa negativo, tem emoção negativa e comportamento negativo, como é que vai ficar teu corpo fisicamente? Fisicamente, como é que vai ficar teu corpo? Ele vai ficar com energia ou vai ficar agitado e inquieto? Cada um
se manifesta de uma maneira. Tem pessoas que têm esses pensamentos negativos, ficam muito ansiosas, como está aqui. Tensão, agitação, inquietação, taquicardia, tontura, tremor. E tem pessoas que perdem energia. Há uma perda de energia. Então, essa perda de energia, quando há esses sintomas aqui, fadiga, redução do apetite, perda de prazer, desânimo, insônia, quando esses sintomas eles duram mais de uma semana, 2 semanas ou meses, a pessoa vem sentindo esse desconforto direto, e isso começa a prejudicar a vida do indivíduo no seu âmbito social, físico, emocional e espiritual, nós podemos estar falando aí de uma possível depressão. Quando é para agitação, inquietação, e a pessoa vem sentindo também isso direto, persistentemente, não é algo que a pessoa sente de vez em quando, é algo que se instala e a pessoa recorrentemente vem sentindo, vem trazendo prejuízo ao desenvolvimento desse indivíduo nos seus âmbitos adaptativos. Quando todos esses fenômenos acontecem dentro de um processo de falta de ajustamento e adaptação, nós podemos estar falando de distúrbios depressivos ou de distúrbios de ansiedade. Então, simplesmente, eu posso aqui resumir para vocês que esses sintomas, propriamente dito, né, sozinhos, só esses sintomas, não fazendo um conjunto, não tendo uma duração e uma persistência, eles não se tornam, eles não são tão significativos, porque o ser humano em si, ele já sente isso aqui, né? Tanto esses sintomas embaixo como esses aqui em cima. Então o ser humano sente isso. Eles precisam estar agrupados, ter uma intensidade, uma duração e trazer prejuízo. Aí sim nós estamos falando de patologia. A grande maioria da população brasileira, do mundo todo, sente isso aqui. E isso é passageiro, não traz desconforto à pessoa. Muitas pessoas sentem esse sintoma de ansiedade decorrente de alguma situação específica e logo passa. Não é problema nenhum. Como também sente fraqueza, perda de energia, cansaço e outras coisas, decorrente de alguma situação específica, e logo passa. Também não é problema nenhum. Só é uma patologia quando traz prejuízo e esses sintomas são excessivos, duram muito tempo. Ok? Mas por que a pessoa sente isso aqui? Voltamos ao item anterior. Se você observar, a distância da reação física para o pensamento é muito grande. Mas o paciente tem a mania de olhar simplesmente somente para cá, para a reação física, e esquece o que está provocando essas reações físicas é a maneira disfuncional errada de pensar. Então, se atentarmos aqui ao início, vamos dizer assim, desse processo, as crenças e os pensamentos, né? Se a gente corrigir aqui, a gente acaba evitando o exagero e o excesso de sintomas físicos. Logicamente, isso traz um desgaste muito grande ao organismo, que sofre consecutivamente por tantas vezes ser ativado simplesmente por maneiras erradas e disfuncionais de pensar. Então, é importante que entendamos aqui que grandes fenômenos físicos que acontecem no nosso corpo são decorrentes a processos emocionais. O próprio processo psicossomático explica que as desordens físicas que acontecem no corpo, muitas delas que modificam a nossa estrutura fisiológica, são decorrentes a processos emocionais. Então, muitos sintomas que sentimos, e muitos desses sintomas são feitos exames, avaliações e não mostram nenhuma doença, nenhuma patologia, são provocados por alterações emocionais intensas, por sofrimentos emocionais intensos que provocam reações físicas. Você pode fazer exames, vários exames, e muitas vezes não vai aparecer nada. Simplesmente você está passando por situações de estresse. E é esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês. Uma crença mal elaborada, inadequada, uma crença que você teve como verdade absoluta, através das suas experiências, vivências do passado, que não foi trabalhada, não foi corrigida, e isso começa a provocar verdades tão duras, secas e rígidas, que isso afeta a tua maneira de pensar. E muitas vezes
Tem pessoas que passam a vida toda agindo baseado em experiências do passado. Isso pode ser um problema muito significativo e trazer um prejuízo para a vida da pessoa toda. É por isso que é importante procurar um profissional, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, para que ele possa te orientar, te ensinar como funciona esse modelo aqui. Muitos pacientes que passam são ensinados por terapeutas cognitivos comportamentais que sabem lidar com esse esquema. Os pacientes têm uma melhora muito significativa. Eu garanto para você, se você for num profissional especializado e pedir um ensinamento, um treinamento disso aqui, tua vida vai melhorar bastante. Talvez você não se cure completamente das suas patologias, dos seus traumas, mas vai saber, com certeza, aprender a lidar com eles. A vida fica mais fácil. Tá bom? Pessoal, clica aí, se inscreve no canal, manda aí a tua pergunta, que eu vou estar respondendo logo embaixo, esclarecendo alguma coisa a mais, coloca sugestões de que vocês querem, mas clica no canal, aperta o sininho, que eu vou dar mais informações para vocês sobre esse modelo e sobre algumas outras patologias. Forte abraço e até a próxima.